para objetivar, até porque a gente ficou feliz por um lado e preocupado por outro, porque grande parte da essência da nossa discussão já foi levantada e abordada nessa sucessão de raciocínios aí. Nesse capítulo específico da obra de Marta Machado, ela chama a atenção para o fato de que, perdão, houve uma configuração aí da formatação dos slides, mas enfim, vamos para o conteúdo. E que quanto mais as sociedades modernas elas evoluíram e chegaram, né, a esse contingente de demandas que a gente vem discutindo aqui, mais elas se expuseram ao risco da autossolução desses pilares aí que as sustentam do ponto de vista do direito. E ela coloca a expressão de que essa roda viva que fez essas sociedades chegarem a esse ponto, ao mesmo tempo, foi a fomentadora dessa capacidade de reflexividade, como ela coloca como título desse capítulo, para essas questões, dessa dissonância entre o direito que vinha dando subsídio a essas sociedades até então e essas demandas que passam a surgir. Então, na verdade, a essência desse capítulo é o fato de que esse direito penal, que até então nos protege, né, nos cercou de direito, nos dá essa sensação que deu a essa sociedade a sensação de segurança, ele não casa com essa racionalidade penal moderna. E que isso é, na verdade, um dos principais eixos de conflito do que a gente vivencia hoje nessa busca por novos caminhos. Então, essa reflexividade, a confrontação do direito penal de bases clássicas, a autora transfere, por exemplo, que é fortemente questionada a adequação do direito penal clássico para atender às difusas perspectivas preventivas, evitar perturbações gerais e responder a objetos flexíveis abertos com parâmetros no futuro. É aquela história da máxima que foi abordada no último encontro da gente aqui, de tentar resolver problemas novos com ferramentas antigas. A essência do que a gente vai discutir na fala dessa nossa discussão sobre esse capítulo é isso. Então, são 5 eixos principais de conflitos entre essa necessidade penal moderna e as bases de sustentação do direito penal clássico. Como já vem sendo discorrido, né, a proteção penal em jurídicos que estão supra-individuais, que transcendem aí, né, o eixo da ordem do indivíduo, a antecipação da tutela penal, a flexibilização dessas regras de causalidade, né, o novo enfoque do que é causa e efeito, as normas penais em branco e tipo aberto, a necessidade que a gente tem de certa forma, tentar dar sentido a todas as possibilidades de imputação de pena, e a responsabilidade penal saindo da pessoa física e estendendo-se à pessoa jurídica. Em relação à proteção penal bem jurídicos superindividuais, né, acho que a gente pode começar essa reflexão no intuito dessa nossa fala, também provocar questões, a gente não tem as respostas certas, assim, a ideia de trazer as questões interessantes, é que isso parte do que foi discutido há pouco, da crítica ao conceito de bem jurídico penal. Então a ideia da gente trazer esse pensador de Rodin é para justamente levantar isso. Na hora que você muda o enfoque do que é bem jurídico agora, obviamente tudo que diz respeito à proteção do bem jurídico vai mudar. Então no momento em que deixa de você ter especificamente a questão dos princípios da legitimidade, da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, na hora que você muda, inclusive, a função penal para garantir do bem jurídico, você precisa abranger esse conceito de bem ao que está fora, ao que está além da pessoa. E isso vai realmente, em última análise, né, confrontar-se com o que havia sustentado o direito penal até então. Vê-se, em relação à proteção dos bens superindividuais, uma progressiva substituição da proteção real a bens jurídicos concretos e referidos diretamente a pessoas pela proteção a categorias amplas, multifárias, a instituições, a modelos de organização social ou mesmo a unidades funcionais às quais essa sociedade agora atribui valor. Então, a gente passa a colocar também nos pratos da balança do direito essa dicotomia entre proteger a saúde pública e proteger a saúde individual, encarar os dois parâmetros como bens, a proteção à própria vida como direito individual, que por outro lado hoje em dia pode ser entendida para que a garantia do indivíduo dependa da proteção do equilíbrio ambiental.
A ideia da proteção à propriedade privada e à proteção ao patrimônio. Em contrapartida, esse patrimônio só estaria garantido se houver estabilidade no mercado e se as condições econômicas fossem mantidas. Então, esse bem só tem valor agora se as coisas continuarem do jeito que estão. Então, é necessário que a proteção do mercado passe a ser considerada como um bem jurídico, que haja imputação penal para quem ameaçar essa estabilidade do mercado. Essa ideia, ela pode nos trazer a ruptura de um paradigma, que é do modelo mesmo de entendimento do direito penal. Então, a gente saiu de um modelo que, a princípio, havia preocupação do legislador de certa forma, limitar a capacidade de intervenção do Estado. O legislador antes se preocupou de certa forma, limitar esse poder que o Estado tem de punir. E, muitas vezes, esse modelo do direito clássico, do direito penal clássico, ele subsidiou a tentativa de descriminalização de certas ações, porque elas não preenchiam os requisitos básicos para que aquelas ações fossem imputadas penas. Com esse modelo de agora, a gente pode questionar uma certa criminalização hipertrófica. E se por um lado protege a nossa sociedade, aumenta a nossa sensação de segurança, mas por outro lado, na hora que você muda a concepção do que é bem jurídico, o próprio fato de ser encarado como bem jurídico passa a ser uma exigência para que para isso haja intervenção penal. Da mesma forma, esse novo modelo, né, que é uma nova necessidade atual, de um modelo mais criminalizador, aparece como um pressuposto contra esses novos riscos. Então, cada vez que o legislativo agora vislumbra uma possibilidade de risco, automaticamente aparece a necessidade de se predizer para isso uma nova pena. De certa forma, a sociedade de risco, ela, inconscientemente ou conscientemente, enfim, mas ela tem concedido um aumento do poder estatal para a intervenção penal. Então, os exemplos que acabaram de ser citados na apresentação anterior ilustram muito bem isso. A gente, em pouco tempo, vai ter pena prevista para todos os tipos de ações possíveis. Esse exemplo foi citado também, talvez um dos mais ilustrativos para isso, como bem superindividual mais importante, mais fácil da gente absorver isso, seria realmente a nossa política sobre proteção ambiental, onde considera o meio ambiente, o patrimônio público, que necessariamente precisa ser, consta aí no texto da lei, assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso coletivo. Na ideia também, enfim, a ideia é trazer a reflexão sobre a antecipação da tutela penal, né? Que como no momento que o direito penal moderno traz essa nova concepção de bem jurídico e coloca esses bens jurídicos subindividuais como sendo merecedores de proteção, isso automaticamente traz para eles a ideia de não deixe que o dano aconteça. E nessa linha de raciocínio de não deixar que o dano aconteça, a gente passa a utilizar-se desse instrumento, que nos moldes do direito clássico, ele tem também requisitos e critérios para a sua utilização, para a adequação a isso, a gente passa a estender o uso da tutela antecipada para essa ideia de prevenção do dano. Né? Essa índole ela é fortemente preventiva e pautada pelos anseios de que o direito penal se ocupe dos males dessa nova sociedade de risco e que proporcione a essa sociedade uma segurança ampla, quando na verdade o que há é uma sociedade marcada pela incerteza generalizada. Então, a gente vai também, dentro da ideia da penalização hipertrófica, a gente vai ver que a antecipação da tutela penal passa a ser cabível, né, segundo as nossas necessidades enquanto sociedade de risco, em situações que nitidamente às vezes confrontam as bases do direito penal clássico e que, na verdade, muitas vezes não chegam efetivamente a cumprir a função protetiva. Ela é fruto, em parte, né, como toda moeda tem dois lados, a ideia dos dois lados da moeda é vincular esse conceito, de que ela é fruto de um enfraquecimento da vinculação do direito penal aos seus princípios. E que, em última análise, ela também